Então eu vejo empresas, grupos se fundindo, né? Junta um grupo empresarial hoje para poder fortalecer uma vertical de negócio ou para poder diversificar um portfólio de empresas, de ativos, para poder criar um ecossistema ali para atender o quê? Aquele público que ele já atende. Então junta um contador que tem uma carteira de clientes com uma consultoria, que junta com uma empresa de prestação de serviços administrativos e vão formando um grupo ali para poder oferecer soluções para esses clientes, uma assessoria jurídica. Isso eu estou falando um pouco dentro aqui da nossa área, da nossa realidade, mas se você vai para outros segmentos, você também vê isso, né? Outras empresas ali se verticalizando para poder fortalecer e conseguir abarcar mercado. Ótimo. A gente percebe com essa consolidação, Guilherme, há um movimento de pequenos e médios empresários, e às vezes ele não tem um norte. Poxa, eu sei, mas essa consolidação significa dizer que eu tenho que me unir, eu tenho que vender a minha empresa, porque o mercado está mudando, e se eu mudar junto com o mercado, eu vou ficar para trás. Eu queria saber de você, Guilherme, em relação à questão dessas empresas que pensam que sozinha, isoladamente, ela consegue crescer. Não, eu vou criar algumas estratégias isoladas aqui, eu sei que vai dar certo. O que você fala em relação a esse pensamento desses empresários? Será se ele vai conseguir realmente alavancar o seu negócio sozinho? Será se ele precisa de parceiros? Fala um pouco aí sobre a sua realidade, a sua experiência nessa visão de mercado que você vê hoje. Uma grande dor dos empresários é a solidão. Inclusive, na nossa imersão, a gente conversou sobre isso e é unânime. O cara, ele fica sozinho, se sente sozinho, e estar sozinho é um grande desafio, porque o crescimento é lento. Nós temos que olhar para o mercado e entender o que está funcionando, entender o que os grandes estão fazendo. Ótimo. E por que eles estão fazendo. Então, vamos falar do nosso mercado aqui, que nós estamos numa área muito no digital. Então, presta atenção nos lançamentos digitais que está acontecendo agora nessa Black Friday. Quem está se unindo? Você presta atenção, ó. Thiago Nigro, Bruno Perini, Érico Rocha, Ladeira, estão fazendo um dos maiores lançamentos da história. Opa, por que esses grandes players estão juntando forças, segmentos diferentes, porque estão no digital, mas um é produto digital, lançamento, e o outro finanças. Eles estão unindo forças para fazer exatamente o que o Fabrício falou, verticalizar, ganhar força, diminuir o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, essas estratégias se fortalecem. Então, nós empresários, Guilherme, mas eles são grandes, eles estão considerando isso. O mercado está mostrando que é necessário nós empresários unirmos para ganhar força. Então, você sozinho vai lento, mas você com pessoas, com outros empresários, outros segmentos, unir força, com certeza vai acelerar muito o progresso, e o mercado está mostrando isso. Aí do outro lado, você pode ver que tem mais uns 15 players se unindo para fazer outro lançamento gigantesco também. Então o mercado se postou dessa forma, eles entenderam isso e estão movimentando. E geralmente o movimento, ele vem de cima para baixo na pirâmide. Os grandes começam a fazer, depois os médios e os pequenos. Então você que está nos ouvindo pode se posicionar e ganhar tempo, fazendo antes. É isso mesmo, eu vejo assim, né, essa questão da empresa isolada, isso vai acabar. Essa tendência, as empresas vão realmente precisar buscar grupos, né, se aproximar, se apoiar, fortalecer os grupos, as comunidades, né, começa ali numa questão regionalizada, localizada, ali num bairro, numa região da cidade, depois da cidade ou do estado, para poder se fortalecer. As empresas isoladas, elas têm muito mais dificuldade de crescer, de se posicionar, de fortalecer, e ainda vejo muita gente com essa cabeça fechada, né, o empresário quer ficar fechado, trancado numa sala, numa torre de marfim, e acha que o negócio ainda é daquele modelo que ele só vai fazer gestão de número e dar ordens e que o negócio vai acontecer. O mercado, tanto da porta para fora da empresa, né, que são o mercado comprador ali, o ambiente de negócio da empresa que está da porta para fora, que é onde que acontece a venda, a compra, onde estão os fornecedores, onde estão os clientes, onde estão os parceiros, ele já mudou muito. E da porta para dentro está mudando bastante também. O ambiente técnico, o ambiente operacional, as pessoas estão mudando, né? Elas querem participar, elas querem entender, elas querem saber o que está acontecendo, quem que é o dono da empresa. Tem empresas grandes aí que o dono não sabe o nome dos funcionários, normal, porque tem 100, 200, 500 funcionários, e nem os funcionários não sabem quem que é o dono. Às vezes cruza com um empresário num corredor, num depósito, em alguma área da empresa, e ele nem sabe quem que é. Então, porque esse isolamento, ele tende a acabar, né? Tanto com as redes sociais, as pessoas se posicionando, qual que é a cara, o rosto por trás de uma marca, por trás de um produto, por trás de uma empresa, e também no ambiente de negócio, as pessoas
como o Guilherme falou, estão se fortalecendo, estão se unindo. Cara, a gente vê aí, como a gente está falando aqui, grandes empresários, grandes empresas, os caras estão juntos, estão jantando juntos, estão, né, viajando juntos, estão conversando ali o tempo inteiro de negócio, fortalecendo suas empresas, suas marcas. Esse negócio de solidão, ele vai ter que acabar. E é uma dor mesmo, né? Que o empresário ficava sozinho e agora ele vai precisar de sair da toca para poder crescer, para poder avançar. E esse é um dos nossos pilares da Apex. Nós juntamos empresários. Então, a gente está criando um ecossistema onde empresários têm sinergia em negócios. Então, imagine só a potência que tem o multimercado. Como assim multimercado? Poxa, eu estou conversando aqui com o Derlan da área de construção civil. Mas o que é a construção civil? Algum modelo de negócio da construção civil pode agregar no meu negócio, que é a indústria. Poxa, lógico que tem. Então, eu sempre fico com o que eu chamo de olhar do empreendedor ligado. O que é esse olhar do empreendedor? Eu sempre estou olhando e observando tudo e todos os negócios em minha volta. E num ambiente desse, onde tem multinegócios, vários empresários, segmentos diferentes, é uma riqueza de informações. E esse ecossistema você consegue trazer, com esse olhar do empreendedor, e trazer coisas boas para dentro do seu negócio. Então, desde que o momento que eu entro na recepção, que eu começo um atendimento, que eu passo pelo processo da empresa entre início de negociação, finalização e pós-venda, eu estou observando. Pode ser que não tenha nada a ver o segmento de lazer, eu estou observando para trazer para os meus negócios. E esses ambientes que tá cheio de empresários, empresário com dores, empresários com soluções, tem uma riqueza fenomenal para você trazer para dentro do seu negócio. Perfeito, perfeito. Na prática, o Fabrício, quando se trata de consolidação, vamos dar um exemplo aqui prático. Eu tenho uma empresa na área de material de construção, você tem uma outra loja e você tem uma terceira loja, Guilherme. Se a gente se unir para fazer compras, montar uma rede de compra, é um exemplo de consolidação? Sim, sem dúvida. Hoje já existe bastante grupos, né, de compras aí, principalmente nessa área que você falou aí de materiais de construção. E outros segmentos também já existem, né? Começou, acho que uns 10, 15 anos atrás, esse movimento de centrais de compras, grupos, comunidades de compras, cooperativas, né? Que a cooperativa já é um modelo mais evoluído, que já tem uma estrutura jurídica formatada para poder fazer compra e fazer vendas, né? Então a gente vê esse modelo do associativismo, do cooperativismo, ele vem crescendo. E não necessariamente isso vai entrar em todos os segmentos, todos os mercados, mas é um modelo parecido. Hoje fala-se muito da comunidade, né? Então eu vejo que as comunidades hoje também é muito mais de conteúdo, elas ainda não tomaram uma forma, uma estrutura que elas consigam potencializar esse ambiente de negócio, a parte de negócios, né? Mas elas vão evoluir, vão crescer nesse sentido. Perfeito. Então eu vejo vários segmentos ali hoje que já vão se nichando, né? Vão falando só daquele assunto, criando as bolhas ali, saber onde que compra mais barato, né? Qual que é um prestador de serviço. Aí eu estou falando, por exemplo, um advogado que é especializado no digital, ou uma contabilidade especializada no digital que está atendendo aquele nicho ali. Então eles se falam, se conversam, negociam em volume, né, para comprar, como você citou, o material de construção. Então acho que começa ali no ambiente de negócios, né, porque tem que ter dinheiro na mesa. Então, a gente não fala só de propósito, só de estrutura, mas tudo isso está conectado também, que tem a parte comercial, precisa gerar lucro, precisa deixar dinheiro no caixa para o negócio poder também parar de pé. Então eu vejo isso, né? Tá muito consolidado hoje, está caminhando para essa consolidação, está se estruturando para isso, né? Então quem não estiver dentro do ecossistema vai estar fora do jogo. Vamos lá. Mas a gente precisa passar uma barreira importante para isso. Porque tem vários empresários que ainda têm a mentalidade que não, ele é meu concorrente, eu não quero nem chegar perto. Concordo. Então, enquanto esse tipo de empresário que não supera essa barreira, essa crença de não consolidar, não juntar forças, ele realmente vai ficar para trás. Porque o mercado ele tá muito agressivo e cada vez vai ficar mais. Entendi. Eu já vejo diferente, assim, né? Eu concordo com você, essa visão do empresário, mas eu vejo o concorrente, hoje eu falo, até falo para a equipe muitas vezes, né? É um colaborador, ele está elevando a consciência do cliente para a gente poder também realizar o nosso trabalho. Então, quando tem, eu acho que o Jim Collins fala isso no livro Empresas Feitas para Durar, do competidor digno, né, do concorrente digno, aquele que eleva o nível do jogo, que compete dentro das regras, né, porque tem muita gente aí também que compete fora, que não paga imposto, né, que faz um monte de coisa errada aí também, que realmente
atrapalha o jogo de negócio, mas o concorrente ali digno, ele é muito bom porque ele eleva o nível, ele faz com que a concorrência, o mercado se movimente, melhore. Se você não melhora, você está ficando para trás porque o seu concorrente está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo o time dele, está desenvolvendo produtos, inovando. E aí, quem não estiver fazendo, meu amigo, vai ficar para trás, vai ficar fora do jogo. Então, eu vejo isso. O concorrente, ele é fundamental no ambiente de negócio para potencializar a melhoria e o desenvolvimento. Eu vejo o concorrente dessa forma e estudo muito os concorrentes, é bom que saibam. Que legal. Essa palavra, né, que a gente já falou umas 6 vezes aqui, ecossistema, Guilherme, ela já é um nome que a gente pode relacionar com o conceito de consolidação? Com certeza, com certeza. Porque aqui nós podemos falar ecossistemas em 2 diferentes vertentes. Poxa, eu tenho um ecossistema de negócios meu, inclusive eu estou criando, eu tenho a indústria, eu tenho a transportadora, e aí esses negócios vão tendo sinergia entre si, mas nós também estamos falando sobre, nesse caso, ecossistema de negócios, que aí não tem sociedade em comum, mas eles têm sinergia entre si. Perfeito. E é onde que a gente consegue potencializar o nosso negócio através da sinergia criada dentro desse ecossistema de negócios. Então, cada vez mais, os empresários estão se unindo, criando ecossistemas, e esses ecossistemas têm sinergia, onde todo mundo coloca mais dinheiro no bolso. A intenção é essa, é fortalecimento, é know-how, é dinheiro no bolso, é pessoas. Beleza. Fabrício, uma afirmação e eu quero que você diga se ela é verdadeira ou falsa. Quem não estiver nesse ecossistema estará fora do jogo? A médio e longo prazo, sim. Acredito que sim. A curto prazo ainda não, né? O empresário que pensa sozinho, ele vai desaparecer. E o que caminha junto, se conecta, esse empresário ele vai crescer. Né? Então, o ambiente mudou. Ele é um ambiente mais dinâmico, ele é um ambiente mais conectado. Né? Então, você vê quem não tem essas habilidades ou não está envolvendo essas habilidades de relacionamento, de conexão, de estar junto, né, com os empresários ou com grupos ali dentro do segmento dele, ele está ficando de fora, porque ele não está sabendo o que está acontecendo de inovação, o que está acontecendo também na questão da mão de obra, de tributo. Ele vai ficando isolado. Né? A tendência é que ele vai ficando para trás do grupo ali. Claro, de outro lado, é preciso a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas pensam que as coisas são excludentes. Uma coisa é eu estar no ecossistema acompanhando toda a dinâmica que está acontecendo ali. Outra coisa é ter um ecossistema como uma manada, que todo mundo vai só num sentido. Então, precisa de ter esse discernimento, né, de entender que eu estou aqui no ecossistema, mas eu também tenho as minhas crenças, a minha experiência, as minhas análises ali, que eu posso em algum momento ir em sentidos diferentes, né, saindo fora da manada para poder encontrar ali um oceano azul ou nadar às margens de um oceano azul, vamos dizer assim, em determinado momento. Né? Então, ecossistema não é um pensamento de manada, é caminhar junto para disruptar processos antigos, né, modelos antigos, mas cada um precisa ter esse discernimento de saber também que precisa de fazer a sua inovação pessoal ali individual do seu negócio. It takes guts. It takes guts.